Olá, o vídeo de hoje vai ser a minha experiência. Eu vou falar um pouco da minha experiência com poesia e como isso desenvolveu uma melhor aptidão linguística, né? E, na minha opinião, você não pode desenvolver uma boa capacidade linguística enquanto você não tiver tendo contato com boa poesia. Eu trouxe aqui os Lusíadas, né? Não sei se vai sair bem no vídeo, porque ele fica ao contrário aqui. É, e o que acontece num contato com a poesia, né? Na poesia nós não temos construções de frases que são óbvias, tá? No geral, quando a gente estuda gramática, a gente vai ter sempre uma espécie de estrutura esperada, né? Que é de sujeito, verbo, objeto, né? Ou seja, há uma ordem direta. E essa ordem direta, muitas vezes, ela não é assim, vamos dizer assim, esperada em outras línguas, tá? A depender da língua, né? Isso é, isso é diferente, né? Inclusive no inglês, a gente às vezes quando tá aprendendo, né? Você tem essa sensação de que tá ao contrário, né? E você tem alguns elementos que parecem ser estranhos, né? Mas isso são simplesmente como que vícios, né? Que nós aprendemos, né? De linguagem. E um desses vícios é justamente esse, né, da ordem direta, porque apesar dela ser uma ordem assim esperada, né, entre muitas aspas, ela vai ter, no caso, você vai como que mecanizando a linguagem, né, e isso não deve ser assim. O que eu costumo dizer é o seguinte: quando a gente vai desenvolvendo um senso de linguagem e a gente vai captando melhores, vai estruturando melhor, a gente vai se acostumando com uma forma mais lógica, mais assim, é, racional, mais direta, né? Porém, para que a gente possa compreender certas nuances, certas camadas de significado mais profundas, a gente precisa soltar um pouco disso e se comunicar de forma mais solta, assim, tá? Então, o desenvolvimento da linguagem vai nos permitir relacionar com uma parte mais sutil do que a gente transmite. Lembrando sempre que linguagem está representando o nosso pensamento. É, é, um, é uma estrutura, né, concreta, porque ela exige algumas regras, né, exige alguns componentes que são universais e por isso ela é concreta, mas ela está sempre direcionada para o nosso pensamento, ou seja, à medida que a gente desenvolve o nosso pensamento e estrutura, também a gente desenvolve nossa linguagem. E o mesmo vale para os elementos emocionais, porque a linguagem não apenas transmite é, as, os elementos do pensamento, mas sim também os elementos das emoções. Eu falei um pouco rápido esse trecho, tá? Então, qualquer coisa você volta aí o vídeo. Eu então vou aqui ler um pouco, né, do início aqui, dos Lusíadas, né, caso você nunca tenha entrado em contato. Mas vamos lá. Eu vou ler aqui um pouquinho, depois eu comento aqui com vocês. Ele começa aqui: as armas e os barões assinalados. Né, aqui já é um verso, né, que tem uma referência, tem uma referência que ele já faz direta aqui, tá, dos antigos, no caso Virgílio e a sua Eneida, tá? Mas, enfim, não vou ficar aqui comentando cada verso, né? Só vou ler todo primeiro. Mas aqui já tem uma referência, tá? Então vamos lá. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. É, então, as armas e os barões assinalados que da ocidental pré-lusitana por mares nunca antes navegados passaram ainda além da Taprobana, né? Então, assim, aqui não está na ordem direta essa frase, né? Porque você tem as armas e os barões assinalados
E o que eles fizeram? Qual o verbo, né? O sujeito, verbo, objeto. O verbo está bem depois, né? As armas e os barões assinalados estão no primeiro verso, tá? Caso você não tenha, né, um, um livro aí dos Lusíadas para acompanhar, você pode procurar isso na internet, isso está em domínio público. Você coloca PDF, você vai encontrar pelo menos uma versão. Pode ser uma versão ruim? Pode, mas é uma versão. E os Lusíadas vale a pena ler em qualquer versão, tá? Ainda aqui, né, uma versão que esteja com a ortografia não tão atualizada, seja melhor muitas vezes, porque algumas rimas se perdem, tá? Então, só um parênteses aqui, vamos voltar para o que eu tava falando aqui. Mas o que eu tô comparando é o seguinte: eu tenho duas edições dos Lusíadas. Eita caramba! Dos Lusíadas aqui. A língua até embolou. Então, é essa daqui, né, que é do Instituto Hugo de São Vito, né, toda bonita e tal, cheia de desenhos, e uma outra da LPM, que funciona muito bem, todas as duas, mas para alguns elementos, né, aqui essa edição preserva a grafia antiga de algumas palavras, o que faz com que algumas rimas elas não sejam perdidas, o que para a da LPM, né, a grafia dela não ajuda, né? Eu vou pegar ali só para vocês verem qual versão eu estou falando, tá? Porque a grafia de algumas palavras muda com o tempo e com isso, né, com essa uma grafia de algumas palavras muda com o tempo, algumas palavras vão perdendo o seu sentido inicial. Então, a que eu estou falando é essa aqui, tá? Os meus livros sempre ficam com esses papéis assim em cima, né? Que eu acabo sempre largando, né? Pego uma folha de papel qualquer, coloco aqui e fico aqui e já fica marcando a página, né? E essa aqui já tá bem gasta até, né? Eu usei muito nos ônibus, apesar de que na época eu li e não entendia nada, né? Mas vamos lá, voltando aqui. Então, como eu estava dizendo, a ordem esperada qual é? Sujeito, verbo, objeto, certo? E aqui ele coloca: as armas dos barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda a lenda taprobana. Então, eu tenho. O que é objeto, né, na gramática? Além de. Às vezes pode ser um objeto mesmo, né? Mas às vezes são elementos que complementam ou são acessórios, são termos acessórios, fazem parte de termos acessórios. Então, eu poderia simplesmente dizer as armas e os barões assinalados que passaram ainda além da Taprobana. Mas além disso, o que ele está colocando? Que eles vieram da praia ocidental lusitana, né? Praia ocidental lusitana, Portugal, né? Então, talvez tenha uma praia de nome lá, mas ele não dá o nome da praia, né? Então, mas Lusitana, Portugal, tá? Por mares nunca dantes navegados. Então, por mares nunca dantes navegados, o que? Passaram ainda além da Taprobana. Essa Taprobana, na última pesquisa que eu fiz, se não me falha a memória, é uma ilha, né, que fica lá próximo à África do Sul, né? E aí isso está se relacionando com o caminho lá de Vasco da Gama. Eu não vou dar isso como certo aqui porque eu não tenho a memória exata, mas vocês podem dar um Google aí para poder ver o que ele está se referindo, tá? Me perdoe que agora eu não tenho isso de cabeça. Mas então, o que acontece aqui é o seguinte: o sentido da frase ela está intacto aqui, né? A única diferença é que ele fala sobre os feitos desses homens, né? Desses barões assinalados, tá? Barões era uma forma de dizer varões, né, em Portugal. Claro que hoje não é mais assim por conta do tempo, né? As palavras vão perdendo o seu sentido, mas o V e o B trocam muito, né, sua fonética, né, com o passar do tempo. A gente percebe isso nas línguas antigas, percebe isso na evolução, né, do próprio português. E é isso, B e V é meio como se um acabasse se pervertendo no outro, né? Por isso que às vezes a gente fala a palavra brabo
e bravo, né? E a gente às vezes até pensa que são palavras diferentes, mas são exatamente a mesma palavra, com duas formas de falar diferentes por conta de uma mudança, né, que ocorre ao longo do tempo, tá? É uma mudança de fonética, né? Isso não dá muito bem para você fazer um traqueamento, né? Para você fazer saber exatamente quando foi que começou a mudança, né? Você tem alguns indícios, tem algumas pesquisas que você pode fazer para poder levantar isso, mas exatamente quando começou e quando se concretizou totalmente não temos como saber, tá? Então, eu estava falando dessas mudanças, né? Do V, do B, e aí minha mãe, eu comentei uma vez com minha mãe que tem algumas, ela falou, né? Que acho que algumas tias dela que falavam barrer em vez de varrer, né? Então tem também é, essa mesma ideia, né? Mesmo conceito, mesmo entendimento, tá? Então B troca muito por V, então por isso, né? Barões, né? São os varões. E esses assinalados são assim destacados ou que têm alguns títulos, né, mas assinalados aqui está mais no sentido de serem exaltados, são homens destacados, né, de bom nível, né, vamos assim dizer. Aí continuamos aqui. Então, o que é que as armas e os barões assinalados fizeram? Eles primeiro vieram da Ocidental para a Lusitana e por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, né? Que seria assim o limite, o fim do mundo, entre aspas, né? E continua, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Então, além disso, né, eles passaram por perigos e guerras esforçados, e mais do que prometia a força humana, ou seja, além da capacidade, né, possível do ser humano, entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Então, assim, percebe como, se a gente lê na primeira vez, eu pelo menos a primeira vez que li isso aqui, só ia curtindo a sonoridade, né? Mas aqui é algo que o sentido ele está muito preservado, está muito claro aqui. O texto ele não tem dúvidas, né? Não dá margem a dúvidas. Existem outros momentos que até sim, né? Mas num épico como é os Lusíadas, geralmente isso não acontece, tá? A poesia ela acaba sendo menos subjetiva em muitos casos. Ela é mais assim, é, poxa, é uma palavra que agora não está me vindo aqui. Ela é mais, ela tem uma, poxa, ela é sugestiva, ela sugere algumas coisas, mas não explora essas coisas, então você às vezes passa batido se você não possui uma certa referência ou uma chave simbólica específica, tá? Isso é um assunto que a gente pode ver depois, né, no futuro. Mas o que é que essa primeira, isso aqui é uma oitava, tá? Por que uma oitava? Porque são 8 versos. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então uma oitava. A gente, você encontra na internet assim, a oitava camoniana, que nada mais é do que um conjunto de 8 versos em decassílabos com a rima AB, AB, AB e depois C, C, tá? Então, porque os dois últimos versos eles rimam entre si e quanto os outros 6 anteriores eles são alternados. A, B, A, B, A, B, tá? Então, assim, quando se lê poesia antiga, você tá não somente antiga, mas também antiga, porque você tá tomando contato com a tradição viva ali de uma série de referências do tema, de uma série de referências simbólicas, de uma série de referências históricas e uma série de conhecimentos que são acessíveis e que não são explicados. E muitas vezes para você aprender, né, além de ter a dificuldade, como eu falei,
da inversão textual, né, que a gente não está acostumado, porque hoje, né, o texto mais difícil que a gente vai tomar contato muitas vezes é quando a gente vai fazer uma prova ou, sei lá, ler um jornal, né, o que, né, ainda assim é muito raso, tá? Porque não explora nuances de sentido, né? Não são textos que se propõem a explorar nuances de sentidos assim, poli... não é polis... agora eu não vou lembrar. Mas são elementos que têm muitos significados, né? Então, são policonotativos, né? Como esses textos não se propõem a isso, a gente não explora esse lado mais profundo da nossa própria alma, porque no fundo, a linguagem é um desenvolvimento e uma expressão da alma humana que está o tempo todo investigando e observando aquilo que acontece ao seu redor, aquilo que acontece no seu passado e aquilo que poderá vir a acontecer no seu futuro. Então, a linguagem, ela tem como um dos objetivos, eu já falei bastante isso aqui para vocês, fazer uma conexão entre o mundo interior e o mundo exterior. E um dos elementos que a gente precisa trabalhar nesse processo é a relação com o tempo e espaço. A relação com o tempo vai fazer com que a nossa consciência esteja encaixada, certo? Encaixada em nós. Porque somente quando a gente consegue olhar o nosso passado, qualificando com isso, e olhando o nosso passado, qualificando o nosso presente, e qualificando o nosso presente, vislumbrando o nosso futuro, a gente tem então a posse, não vou dizer integral da consciência, porque a consciência é uma coisa muito ampla, né? É um conceito muito amplo e muitas vezes a gente não tem as ferramentas adequadas para compreendê-lo, né? E às vezes a gente entende, às vezes não tanto, né? É uma coisa assim meio difícil. Mas o que eu quero dizer é que somente quando a gente tem o controle desses três tempos, né? Que na verdade é um só, porque no fim das contas somos nós sempre nós mesmos ao longo do tempo, né? Isso é um assunto para um outro vídeo. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. Somente quando a gente tem posse desses três tempos, a gente pode então ter essa posse de si mesmo, essa posse da consciência e essa capacidade de ter esse domínio da linguagem do mundo interior. Por isso, eu recomendaria para alguém que se quer se aprofundar no domínio da linguagem, o estudo de poesias, tá? Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é uma coisa que vai demandar esforço, vai demandar muita, muita dedicação, assim, não assim muitas horas seguidas, mas diversos momentos espaçados ao longo de um tempo, para que isso fique mais arraigado. Também isso vai ajudar muito com a leitura, vai ajudar muito também com o processo do entendimento do pensamento. E por isso, para mim, só consegue ler bem quem consegue ler poesia de forma adequada. Pegando então não só o ritmo do texto, também o seu significado, né? E as suas nuances interpretativas que estão colocadas ali, tá? Então, para que se possa ler bem, para que se possa ser um bom leitor, é necessário que se leia textos que explorem, que sejam realmente desafiadores. No caso, as poesias estão aí para isso. Então, se quer ler bem, trabalhe as poesias. E se quiser ter um bom acesso à linguagem, trabalhe as poesias, tá? Porque se quiser ter um bom acesso à linguagem, é necessário ler bem, tá? Então acho que ficou claro, eu espero. Esse vídeo eu acho que ficou meio confuso, assim. mas acho que ele tem uma forma definida, né? Só não tão esclarecida, tá? Então vamos ficando por aqui. Caso você tenha ficado até o final, muito obrigado pela sua atenção. E até a próxima. Deixa um like, por favor. Se inscreva no canal. Tchau.